Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma mesa interessantíssima, ok? Tenho convidados hoje de luxo aqui comigo, pessoal, top de linha. Estou muito feliz com esses convidados. Hoje vão estar comigo aqui nessa mesa, cuja pauta será Turbinando a Venda Online, né? Não poderia ter nada mais atual do que isso, né? Eu estou com o Felipe Dell'Acqua aqui comigo, que é sócio da Vetex, tá? Estou com o Rafael Lassans, que é um super empreendedor de Growth Hacking. Vamos saber um pouco mais sobre o que é o Growth Hacking. O Fernando Guglielmetti está por aqui também. E eu sei, porque eu segui ele hoje lá no LinkedIn, ele é Head de E-Commerce da CIA. Acertei, Fernando? Só me dá um positivo aí se eu acertei ou não. Acertou. Show de bola, cara. Então vamos lá. Renato Oida, meu parceiro aqui, estamos todo dia junto, a gente já não se aguenta mais, mas estamos aqui de novo. Renato, diretor comercial da Fox, e eu, Leonardo Halal, diretor de produtos da Fox. Então vamos lá, né, gente? Eu acho que esse assunto, né? Esse assunto de e-commerce, digitalização, né? Deixa eu falar para essa câmera aqui, que é a minha câmera aqui, né? Antes que alguém brigue comigo aqui. Esse é um assunto realmente crucial para esse momento, né? Eu acho que nós tínhamos duas turmas aí, né? Quando veio a pandemia, a gente tinha aquela turma dos caras que estavam preparados. Esses que já estavam preparados, né? Já estavam bem posicionados com e-commerce, com as ferramentas todas digitais. Esses surfaram bem na onda, nessa onda da pandemia e observaram suas vendas online duplicarem, triplicarem, quintuplicarem. Mas tem a turma dos caras que não estavam preparados também. Esses realmente sentiram a pandemia e estão loucos para entrar nesse jogo, né? E agora tem que entrar rápido, né? E eu acho que essa mesa aqui, ela vai servir para as duas turmas, né? Para a galera que já estava preparada, a gente vai falar um pouquinho de melhores práticas aqui, tudo que tem de mais relevante nessa cena que a gente está vivendo muito digital. E para a galera que não estava preparada, a gente vai dar algumas dicas aqui, por onde o cara começa, esse cara aí que está louco para passar a surfar nessa onda, né? Então, eu acho que a primeira pessoa que vale a pena a gente conversar aqui é o Felipe Dell'Acqua, sócio da Vetex. Vamos falar um pouquinho com o Felipe, então. Felipe, fala um pouco da Vetex rapidamente e quanto a Vetex cresceu esse ano. Deve ter crescido pouco, eu imagino, né? Mas conta um pouquinho para a gente aí dessa trilha 2020 Vetex pandêmica, por favor. Bem, primeiro, obrigado pelo convite aí, tá mais uma vez aí com o Leonardo e com o pessoal da Fox Station. Para quem não conhece, a Vetex é uma startup, né? Apesar de ter seus 20 anos de idade, uma empresa que começou o comércio eletrônico lá atrás. Hoje somos a maior empresa de plataforma de e-commerce da América Latina, uma empresa brasileira que orgulhosamente já está presente em 48 países. E como você mesmo mencionou, o nosso DNA, o nosso dia a dia é esse digital, né? É o comércio eletrônico, são as vendas online e, infelizmente, né, a gente não pode falar que isso é um legado, é um ponto positivo, mas a gente precisou de uma pandemia com escala global para poder digitalizar o nosso país e duplicar, ou triplicar, ou quadruplicar, e muitas vezes operações aqui de diversos clientes nossos e clientes que não tinham operação, que resolveram entrar nessa pandemia e estão bombando de vender. Quando a gente fala um pouquinho de número, a Vetex, somente de janeiro até setembro do ano passado, a gente já tinha crescido 110% em relação ao ano passado. Isso sem contabilizar aqui Black Friday e Natal, que promete ser aí o que todo mundo está falando, o maior Black Friday da história, né? Eu costumo falar, e tenho falado desde março, que o Brasil e o mundo têm vivido uma Black Friday constante. Então, talvez esse ano acho que vai ser o Black Friday mais tranquilo de todo mundo, porque todo mundo começou a se preparar em março para poder surfar o Black Friday agora de novembro, né? Mas ainda vai ser uma surpresa, espero que muito positiva.
o que vai acontecer aí nessa semana aí de Black Friday no finalzinho de novembro, né? A gente tem praticamente aí um mês para o Black Friday, e eu espero que o mercado, os clientes, né, e os lojistas estejam preparados para isso. Muito bacana. Parabéns aí por esse crescimento excepcional, que nada mais é do que o reflexo do crescimento de todos os e-commerce do Brasil. Basicamente é isso, né? Eu queria conversar agora um pouquinho com o Rafael, e eu queria saber do Rafael o que é essa história de growth hacking. O nome é bonito, né? Mas eu entendo que tem muita gente que está assistindo a gente agora aqui que não tem muita noção do que é o growth hacking, que passa a ser fundamental para quem quer crescer e crescer rápido nesse momento. Fala um pouquinho para a gente, Rafael, você que é o especialista aí, por favor. Bom, falo com o maior prazer e também primeiro aqui agradecer o convite de todos vocês aí para participar desse painel Só com Fera aqui, inclusive com amigos de longa data aí como o Delacqua. É engraçado, em 2012 eu tive uma startup que foi investida por um cara muito específico, que é o fundador do Booking.com. E o Booking.com tem um histórico de experimentação e de testes constantes muito forte, muito, muito forte. Né? E aí, em 2012, esse cara, gênio, holandês, ele trouxe essa cultura de experimentação. Growth, no fundo, são planos de testes constantes para otimizar indicadores-chave da empresa. Ponto final. É tão simples quanto isso, numa definição bem ampla, obviamente, mas não tem nenhuma ciência de foguete. É muito mais uma cultura de experimentação, um método de experimentação para se testar muitas coisas, baseado, sempre focando em dados para otimizar indicadores constantes. Não necessariamente é para vendas, aumentar vendas, porque a cultura da experimentação pode ser aplicada em todo e qualquer departamento, em toda e qualquer empresa. Todos os departamentos possuem indicadores-chave, todas as empresas possuem indicadores-chave. A partir do momento que a empresa ou os departamentos têm indicadores-chave, eles podem ser utilizados. E o Growth é uma cultura de teste para otimizar esses indicadores-chave. De uma maneira muito simplista, é isso. Mas, no fundo, é exatamente isso que é Growth. Tá? A gente tem muita gente falando que parece que é complicado, parece que tem uma ciência de foguete por trás, parece que são coisas da NASA aplicadas no Vale do Silício, mas, no fundo, resumindo, é isso, é plano de teste para melhorar indicadores das empresas. Ponto. Maravilha. Eu gostaria agora de falar um pouquinho com o Fernando, Head de E-Commerce da C&A. Vamos sair um pouco desse mundo aí, né, um pouco mais técnico, e vamos para o balcão agora um pouquinho, né? Vamos ver como é que isso tudo aí se reflete para quem opera varejo. Fala um pouquinho, então, para a gente, Fernando, do momento C&A, um pouquinho aí de como vocês seguraram o volume aí de vendas em época de pandemia, essa experiência digital que você vem tendo, por favor. Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui também. Conheço também a turma aqui. A gente gosta muito de growth também na C&A e a gente é parceiro da VTEX, então estamos aqui numa roda de amigos. E, enfim, o que eu posso falar da C&A? A C&A, ela viveu um momento disruptivo nessa pandemia, né? Mesma questão que o Delacqua comentou, né? Triste o que está acontecendo com a humanidade, mas tem um efeito claro que mudou definitivamente o comportamento do consumidor. O consumidor se digitalizou, a gente andou pelo menos uns 3 anos nesse quesito de digitalização do consumidor e também impulsionou as empresas a acelerarem seus planos de digitalização. A C&A já vinha investindo, né, já tinha uma série de projetos e roadmaps acontecendo e que foram acelerados nesse momento. E aí a pergunta, né, assim, mas o que deu certo nesse período, né? Quais foram as alavancas chaves? Eu destacaria algumas, né? Eu falaria do Omnichannel. Acho que o Omnichannel é uma estratégia que está cada vez mais forte. Muitos querem fazer, poucos fazem com profundidade ou em escala,
mas que quando você consegue fazer em escala, muda o patamar do seu business, né? A gente conseguiu escalar isso na pandemia. O que significou isso na prática? A gente pegou as lojas fechadas e transformou elas em dark stores para fazer centros de distribuição para atender pedidos de e-commerce. Isso escalou muito as nossas vendas nesse período. Uma segunda estratégia que a gente usou nesse período foi aumentar sortimento. Então, o que eu posso oferecer além do que eu já ofereço para os clientes no mundo digital? Então, a gente ampliou bastante o sortimento, isso tanto em 1P, né, que é o produto próprio, quanto em marketplace. A C&A hoje, para quem não sabe, já não é mais uma loja que só revende os próprios produtos. A C&A conta com quase 200 empresas que vendem produtos dentro da C&A, complementando o sortimento, aumentando o número de categorias que a gente vende. E um último que eu destacaria nessa tua primeira pergunta é o aplicativo, né? O consumidor, dentro dessa questão do comportamento do consumidor, o consumidor não usa mais computador. Isso foi diminuindo e acabou. Hoje é irrelevante o quanto os clientes usam computador. O que é relevante é celular. E a gente foi muito nessa direção nos últimos anos e durante esses últimos 6 meses isso explodiu. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente saiu de uma base ativa de 500 mil usuários por mês no nosso aplicativo para mais de 3 milhões por mês. Então, salto exponencial, isso ajudou a gente a alcançar, nesse TRI que a gente já divulgou, né, no Quarter 2, um crescimento de 350% nas vendas, foi muito acima do mercado e, enfim, acho que a gente tem acertado nas ofertas para os consumidores nesses quesitos. Muito bom. Renato, vamos agora andar um pouquinho para trás na cadeia, né? A cadeia têxtil, estamos ali no balcão, na C&A, agora a gente vem aqui para quem vende tecido para a C&A, né? Nós sabemos que o nosso mercado, o mercado de distribuidores têxteis, ele sempre foi um mercado muito analógico, muito conservador, e nós tivemos que também fazer esse movimento, né? Tivemos que nos digitalizar. Conta um pouco dessa experiência Focus de digitalização. Como é que foi isso? Obrigado, Léo. Estão todos me escutando? Então, agora estou tendo retorno. Primeiro, obrigado por me convidar para essa mesa. Estar com feras como essas aqui e falar um pouco do digital no B2B. E como o Léo falou, né, realmente um desafio muito grande. E antes de falar um pouco das ferramentas, né, Léo, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, eu tô na Focus, vai fazer 4 anos no ano que vem. E uma das coisas que realmente me chamou a atenção quando eu entrei na Focus foi o quão avançada a Focus já estava com o formato de vendas dos representantes nos clientes. Totalmente digitalizado, né, através de iPads, onde os representantes já conseguiam emitir os pedidos e consultar estoques de maneira online e emitindo o pedido na hora para o cliente. E dependendo das condições que esse pedido é emitido, o faturamento poderia acontecer, e pode até hoje, né, acontecer num prazo de 1 a 2 horas. Né? Então, eu estou falando isso de 4 anos atrás, que já mostrava um avanço muito grande, uma preocupação muito grande da empresa em estar na vanguarda da digitalização. Né? Lógico que isso evoluiu muito nesses 4 anos, né, através do e-commerce e diferentes ferramentas, e a gente teve que acompanhar isso. Né? Então, uma das coisas também muito importante que a gente se depara, que eu gostaria de falar antes, porque a gente fala muito das ferramentas, e a gente tem excelentes ferramentas hoje disponíveis no mercado, e eu acho que um dos grandes desafios que nós temos internamente, principalmente no B2B, onde tem essa questão de que acho que não é só o nosso negócio, mas o nosso tem uma característica do cliente querer tocar o tecido, sentir o tecido e tudo, aquele paradigma de que eu nunca vou conseguir vender de uma maneira online, eu nunca vou conseguir usar o digital para me ajudar. E a gente foi quebrando essas barreiras, né? E é lógico que quando a gente chegou, que aconteceu a pandemia, onde ninguém podia sair, a gente teve que acelerar muito esse processo. E o primeiro trabalho que a gente acabou fazendo foi um trabalho muito rápido de digitalização
de todo o nosso mostruário, né? Que isso trouxe aí uma vantagem muito grande para todos os nossos representantes, não só no sentido de ter todo o material digital, mas de você poder segmentar de uma maneira melhor. Só para vocês terem uma ideia, fisicamente a gente tem mais de 80 books que os representantes têm que levar para apresentar para os clientes. É humanamente impossível você levar 80 books para fazer uma visita. A partir do momento que você digitaliza seu mostruário, você consegue compor de maneiras diferentes o próprio mostruário que está fisicamente no book, né? Você gera diversas outras alternativas, então isso foi muito bom. E só voltando no gancho que eu queria falar, uma coisa importante que essas ferramentas são muito boas, a gente consegue colocar as ferramentas para rodar, mas tem o fator humano que é o aculturamento. E isso é um desafio muito grande, né? Isso não é só conosco, mas a gente, toda vez que a gente começa a trabalhar qualquer ferramenta digital, principalmente com a nossa força de vendas e com o pessoal levanta uma antena e fala assim, opa, o que isso vai tomar do meu espaço, né, que pode roubar aquilo que eu faço hoje, né? E a gente percebe que a intenção não é essa, né? Na verdade, o digital ele vem muito mais com um formato de dar ferramentas para que a força de vendas possa realmente se dedicar onde que é necessário, de uma maneira muito mais assertiva. E a função, né, as exigências do nosso pessoal de vendas, que eu entendo que vai continuar muito forte, não vai ter como separar o digital do físico, seja muito mais assertivo, né? A função do representante, de nós da área comercial, é uma função diferente daquela que era simplesmente você levar uma amostra no cliente, mostrar aquela amostra e tirar o pedido daquela amostra, né? Então, é bem por aí. Muito bom. Queria pegar o Delacqua, fazer uma pergunta para a Vetex aqui. A gente ouviu agora há pouco o Fernando da C&A afirmar que a C&A hoje não é somente vamos dizer, ela não comercializa somente os produtos da própria C&A, ela já comercializa produtos de outras marcas eu não sei exatamente quais segmentos, mas passa a ser uma plataforma de comercialização de outras marcas também. Isso, Delacqua, me faz remeter à figura do marketplace, né? A gente começa a observar que grandes magazines começam a enxergar o marketplace como algo que pode ser até viável, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho com você essa onda que a gente tem observado de marketplace, até onde isso entra em choque com o e-commerce, né? Porque uma empresa pode ter um e-commerce, mas pode estar associada a um marketplace também. Eu queria entender um pouquinho se isso é sinergético ou não. Fala um pouquinho desse momento marketplace que a gente está observando aí. Leonardo, eu não acho que nem é sinergético, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Tá? Por que isso? Tem um livro que é praticamente uma bíblia, né? E é um livro obrigatório para quem trabalha com e-commerce, chamado A Teoria da Cauda Longa, Long Tail Theory. E esse livro ele fala muito sobre a questão de você ter um mix de produtos muito grande, que você consegue atender melhor o seu cliente em toda a fase do momento dele e, consequentemente, aumentar a sua conversão, né? Esse foi o modelo que a Amazon iniciou lá atrás, há anos, há décadas atrás, e hoje já grande parte do faturamento dela já é de produtos que a gente chama de 3P, né, que são produtos de sellers, de terceiros. E fora tem uma estratégia associada ao marketplace, que a gente também não vou entrar muito em detalhe agora, que não faz muito sentido, que é quando você começa a reduzir o seu custo operacional vendendo serviço para quem vende dentro do teu marketplace, né? Aí você pode vender mídia, pode vender logística, atendimento, enfim, você tem todo um leque aí onde você consegue ter ganhos operacionais. Mas quando você olha para esse universo de marketplace, e você vai há 5 anos atrás, né, 2015, por exemplo, o e-commerce ele era assombrado pela mídia
dizendo que era um canal que não tinha sustentabilidade, porque nenhuma empresa grande dava lucro, né? Falava-se muito sobre Netshoes, sobre B2W, empresas que queimavam muito capital e não davam lucro. E realmente não dava, né? O varejo entendeu ao longo desse processo que ele precisa basicamente de 3 pilares importantes para dar lucro no teu produto. Reduzir custo operacional, né? E você vê hoje investimentos em CDs, né? Todo esse custo é muito grande, e aquisição de produtos de alto valor agregado, né? Com pouco giro ou com muito giro. Então, você começa a ver toda a linha de frente do varejo terceirizando grande parte dos produtos que eles compravam e trazendo a própria indústria para vender direto nos seus marketplaces. Você vê o outro lado, que é a questão do pós-venda, né? Ou seja, não adianta só você comprar um cliente, né, tendo um custo de aquisição altíssimo, ele comprar uma vez e no ano seguinte ele comprar no teu concorrente. Você tem que trabalhar toda uma estratégia de pós-venda para poder aumentar o que chama de LTV, que é o Lifetime Value do cliente, fazer com que o seu CAC seja menor e você tenha um maior aproveitamento daquele cliente na sua base. Então, com esses 3 pilares, você começa a ver que empresas de capitais abertos, né, a própria Americanos, Via Varejo e Magalu, há 2 anos atrás, em 2018, começaram a reportar os primeiros resultados trimestrais positivos. E muito do que você lê naqueles resultados trimestrais é dado ao marketplace, né? Porque é uma receita mais limpa, né? Aquela comissão que você ganha ali, que ele varia de 8% a 30%, dependendo da categoria, ele é uma receita mais limpa do que você tem de uma margem bruta de venda de 4% a 5%, por exemplo. Então, tem várias estratégias quando a gente fala de marketplace. Então, tem a estratégia de complemento de mix, né? Você aumentar o teu ticket médio do teu site com marketplace. Então, a C&A, por exemplo, é muito forte em moda, ela também era forte em telefonia, mas tinha linha de telefonia que ele não vendia, né? Ele não atendia um cliente, por exemplo, que queria comprar um celular específico. Hoje ele vende todo tipo de celular, né? A C&A vendia cosméticos. Hoje em dia ela vende todos os cosméticos, desde importados, nacionais, né? Tem Boticário, enfim, tem N marcas que vendem na Boticário. Então você tem a estratégia de complemento de mix. Você pode trazer produtos de alta procura, né? Que você consegue trabalhar a aquisição, reduzir sua aquisição, trabalhar busca orgânica. E você tem também, que não é o caso da C&A, mas a estratégia de marketplace de ruptura, que é o seguinte, é você ter um seller que vende o mesmo produto que o seu, que você tem um P, só que você só exibe ele quando o seu estoque acabar, para você evitar de não entregar uma experiência positiva para o seu cliente, que é ter disponibilidade de produto, né? Ou seja, isso é a regra básica, né? Dos produtos que você mais trabalha ali. Se você não tiver estoque, você vai ter menos venda, não vai bater meta e vai ter um custo de aquisição mais alto. Então, basicamente, são os 3 pilares que tem no marketplace e é o que tem feito não só grandes varejistas tradicionais, como Magalu, B2W, Varejo, a se tornar empresas sustentáveis e lucrativas, mas também varejistas que não tinham no DNA, né, a cultura do marketplace, que encontraram nisso uma oportunidade de atender melhor o consumidor deles, né? Então, você começa a ter marketplace de nicho, marketplaces voltados para moda, por exemplo, como é o caso da C&A, e realmente isso é um caminho sem volta, né? Eu acho que todo varejo está indo para esse caminho, o que é um ponto positivo, né? Dado que a mídia está cada vez mais cara, você investir em Google, investir em Facebook, em Instagram, e o marketplace é um modelo que a gente chama de CPA, que é custo por aquisição, ou seja, não tem risco. Se você for pagar 15% de comissão para a C&A, não sei se esse percentual, mas dando exemplo, for pagar 15% de comissão para a C&A, o cara só vai pagar os 15% se vender o produto. Só se vender. Então, é zero risco. Então, para o seller de pequeno e médio porte, até para o grande porte, vender em marketplace é super positivo, e para quem é marketplace é mais positivo ainda. Se me permite complementar, assim, você deu uma aula aqui de marketplace, e o que eu agregaria é que, do ponto de vista do seller, que é a empresa que vende dentro do marketplace, é muito vantajoso, especialmente no mercado de moda, que é um mercado pulverizado, que você tem muitas médias e pequenas empresas com bons produtos que não têm acesso a grande tráfego, ou até não têm acesso a ter um e-commerce de alta performance. Então, elas usam o marketplace, e a gente pensou, e a nossa ideia foi de oferecer um tráfego qualificado, que é o tráfego de quem procura moda para essas marcas. Então, acaba sendo ganha-ganha essa relação. Muito bom.
Vamos aproveitar então que o Rafael está falando aí. Rafael, eu acho que uma das coisas que o mundo digital trouxe para nós foi a possibilidade de medir, né? Quando a gente estava 100% físico, né, há alguns anos atrás, a gente não conseguia medir e era muito difícil, né, de você criar as métricas. A métrica você até criava, mas botar ela na prática e conseguir captar o dado era uma coisa muito difícil. Hoje, no mundo digital, você mede absolutamente tudo, você consegue medir tudo. Isso é muito legal. Para esse pessoal que está entrando aí no mercado digital, dá uma ideia aí de algumas métricas interessantes que são importantes de você medir e como é que você usa esses resultados para o crescimento. Bom, isso que você falou, eu acho que é um ponto fundamental, né? Primeiro, eu vou dar só um passinho para trás sobre esse processo de transformação digital que a gente falou, né? Porque nós aqui que estamos aqui, nós ainda estamos numa bolha, né? A gente ainda está numa bolha de digitalização. Se a gente for olhar, o PIB brasileiro ainda é offline, né? Assim, o potencial de crescimento e de digitalização ele é gigantesco, porque querendo ou não, mesmo com os indicadores, né, super crescendo aí nesse momento, indicadores digitais de pandemia, grande parte do PIB, eu posso falar quase que 80%, ainda é offline, né? Seja de serviço, indústria, varejo, comércio, esse tipo de coisa. E transformação digital não é colocar abrir o perfil do Instagram, né? Assim, transformação digital é um processo muito mais profundo do que isso, né? Porque vai desde gerenciar times remotos, digitalização de processo, digitalização de tarefas, seja com ERPs, CRM, sistemas de gestão de tarefa, aquisição de clientes 100% online. Então é um processo, de certa forma, que ainda é o grande varejo ainda está engatilhando, né? Ainda está engatinhando ali. E essa digitalização desses processos de retaguarda, vamos dizer assim, eles são muito importantes porque eles trazem o que você falou, eles trazem os dados, né? Porque aquela máxima do que não pode ser medido, o que não pode, né? O que não é medido não pode ser melhorado, né? Então a gente precisa sim identificar custo de aquisição de clientes, taxa de conversão, origens de tráfego e de vendas, margem de contribuição, lifetime value, retenção de clientes, frequência de compra. São vários indicadores super importantes e eu até vou falar um indicador que eu acho que é o motor do crescimento de toda e qualquer empresa, que é retenção de cliente e taxa de recompra. Tá? Porque o gestor, normalmente, o empresário que não é acostumado com o mundo digital ou que não é ligado muito em métrica, principalmente o gestor offline, ele acha que negócios crescem com aquisição de clientes contínuo, né? Aquisição de quanto mais cliente, mais eu vou crescer. Mas não necessariamente. As empresas que mais crescem são as que retêm cliente, porque é quase que um cálculo de juros compostos, né? Quando você retém cliente, é cliente sobre cliente, sobre cliente, sobre cliente. Se você traz o cliente e esse cara nunca compra mais, você está com um balde furado. Você está gastando dinheiro, ele comprou e saiu. Então você não tem o efeito composto de crescimento com retenção de clientes. Então eu acho que o que está, uma visão que é ainda obtusa do gestor atual é um foco muito grande em topo de funil, em aquisição, e não na experiência e na retenção do cliente, que, na minha opinião, é o motor de crescimento, tá? E uma coisa que é interessante falar, né? Porque quem comprou uma vez é cliente, quem comprou 20 vezes é cliente também, né? Então, tratar também de forma diferenciada quem efetivamente te traz mais rentabilidade, os seus melhores clientes. E se você não tiver o mínimo de controle de dados, dificilmente você vai conseguir ter esse nível de crescimento, porque você não vai entender quem está comprando uma vez, quem está comprando duas vezes, quem está comprando o quê, quem está comprando onde e vindo de qual canal, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu brinco com os meus clientes, né? Porque a gente já atendeu mais de 100 clientes aí nos últimos anos, em 7 países, que o seu cliente só é cliente de verdade quando ele faz a segunda compra,
Porque a primeira compra ainda é uma compra de experimentação, ainda está testando você, a sua loja, né? Então você não pode tratar ele ainda como um cliente de verdade. A partir do momento que ele faz o segundo pedido, aí sim ele comprou a primeira vez, teve uma boa experiência e voltou. Então esse cara, sim, é super importante para a gente trabalhar. Então eu acho que taxa de conversão, custo de aquisição, lifetime value e taxa de recompra são indicadores muito, muito importantes. Né? Óbvio que da porta para dentro, aí nem se fala, porque o que não falta é indicador para quem trabalha com digital. É abertura de e-mail, taxa de cliques, CTR, CPM, enfim. Acho que a sopa de letrinhas aí de iniciativas, indicadores, ele é gigantesco. Mas eu acho que custo de aquisição, identificação de origens de tráfego e vendas e nível de recompra que está associado também ao lifetime value são importantíssimos e fundamentais para crescimento sustentável. Crescimento não é sustentável se ele é baseado em aquisição de clientes. Crescimento é sustentável quando ele é baseado em retenção e encantamento de cliente. E tem um ponto, até complementando o Rafa, que é o seguinte, o cliente frequente, né, como o Rafa bem falou assim, né, você só tem um cliente quando ele compra pela segunda vez, ele tende a gastar, né, por pesquisas, em média 20% a 30% mais do que na primeira compra. Né? Porque, como ele muito bem falou, a primeira compra é experimentação. Deixa eu ver se esse site entrega, deixa eu ver se o produto é bom. Então, ele toma um certo risco. Quando ele já viu que o processo todo foi positivo, de entrega, pós-venda, checkout, toda a parte de segurança, ele toma mais risco para comprar mais e comprar em maiores quantidades. Né? Então, muito do que o Rafa falou sobre sustentabilidade, né, e o que a gente tenta botar bastante na cabeça dos clientes, que é evolução contínua. A evolução contínua não é só tecnologia, por mais que eu seja de tecnologia, isso, cara, é o meio, né? É parte do processo que, para você ser uma empresa como a C&A, por exemplo, cara, tem times gigantes de inteligência, de BI, para poder analisar profundamente cada métricazinha dessa, porque se você pega o cliente, essa taxa de frequência, e você sai ali de 1.2 para 1.8, e percentualmente seu CAC reduz, cara, isso é margem de contribuição na veia. É muito dinheiro que está nessas pequenas sopas de letrinhas. Perfeito. Super concordo, Delaco. Eu acho que essa é uma visão ainda que o empresário médio, né, que não tem o costume, ele tende a focar muito, muito em topo de funil e não em encantamento e retenção. É porque é mais fácil, né? Não, é mais fácil, mas custa muito mais caro. Exato, mas é mais fácil, porque você bota dinheiro, você traz tráfego, né? Exatamente, é mais fácil, mas custa muito mais caro, né? Então, isso... E só é viável com a análise de dados. Eu vou trazer aqui uma informação, eu não sei exatamente qual é o indicador, mas há pouco tempo atrás, isso é uma pesquisa do Sebrae, do impacto da pandemia nos negócios, né? E eles identificaram que as empresas que tinham minimamente nível de digitalização, seja de aquisição de clientes ou digitalização de processos de back-office, se endividaram muito menos e conseguiram passar de uma maneira muito mais, vou falar, menos impactante, né, para não dizer outra coisa, nesse momento de pandemia. Né? Então, quem não tinha zero dados, zero digitalização, sofreu muito mais. Né, sofreu muito mais. E aí a gente pode enumerar vários fatores, né? Porque a C&A, se ela tivesse de porta fechada e não tivesse os dados dos clientes para conectar, como que ela ia fazer essa comunicação? Como que ela ia se conectar com esses clientes que iam na loja física? Né? Então, aí também tem o conceito de omnichannel que também foi falado, né? De você entender o valor do dado independente de onde ele seja coletado, seja na loja física, seja no pick-up store, seja no e-commerce, seja no WhatsApp, seja em qual canal. E aí eu sei que não tem nada a ver, mas como a gente está falando de canal, também é algo muito desafiador para a gente, que vou me colocar na posição de lojista, já que eu represento lojistas e presto serviço, que é essa multiplicidade de canais que com a pandemia, inclusive, eles se aceleraram, né? Então, WhatsApp, chat, SMS, site, todos esses e-mail, tudo se intensificou nesse momento e que torna novos, para nós... TikTok, começam a aparecer novos também, né? E torna para nós, que somos lojistas, vamos dizer assim, super desafiador.
E aí eu vou dar um choque de realidade que é péssimo também, que é, cara, quem decide onde quer comprar é o cliente, não é a gente, não é a gente lojista, né? Não é a gente fornecedor. Eu falo, não, eu tenho só o site porque é aqui que eu quero que o cliente compre. Não, quem decide onde quer comprar é o cliente. Se ele quer comprar no WhatsApp, ele vai chamar pelo WhatsApp. Se ele quer comprar no TikTok, ele vai mandar uma mensagem. Se ele estiver no Instagram, ele vai mandar a DM. Se ele estiver no site, ele vai comprar no site. Isso também torna esse omnichannel, não só de online para múltiplos canais, de offline para múltiplos canais online, muito, muito importante. Porque, querendo ou não, apesar dos desafios, temos que estar onde o cliente está. Tá? E não onde nós queremos estar. A gente tem que estar onde o cliente quer tratar. E isso também é super desafiador. E num tamanho de empresa como a CIA, com esses múltiplos canais, isso deve ser muito claro, esse desafio. Não é, Fernando? Sim, com certeza. Até esse é um tema que eu ia comentar aqui, enfim, sobre pontos que também impactaram bastante nesse período, tem relação total com isso que você falou, dos canais. A gente escalou canal de WhatsApp, a gente está até contratando agora um time extra para o final do ano, porque esse negócio virou gigantesco. A gente, assim, era um negócio que não existia e de um dia para o outro a gente tem lá 500, 1.000 pessoas só vendendo através desse canal, né? Assim, é impressionante. E aí o meu conselho aqui é muito assim, gente, tem que se colocar no lugar do cliente, entender onde ele está, e aí sim você faz, né? Porque se você fizer da sua cabeça, sem perguntar para o cliente, a chance de dar errado é grande, né? Então, dados, mas dados baseados no comportamento do cliente, que está mudando muito, né? O antigo já não funciona mais. Posso fazer um comentário, Léo? Eu Claro. até queria aproveitar. É muito interessante a discussão que vocês estão fazendo, e uma coisa que a gente defende muito, e que com certeza essas ferramentas de medições e todas essas informações, essa evolução que a gente teve desse contato com o nosso cliente é muito nessa linha, né? É exatamente isso. Quanto custa, né? A gente acha que deve ser a empresa têxtil que tem o maior número de clientes do Brasil, com certeza. Nós temos uma rede de quase 300 representantes atendendo clientes no Brasil inteiro. E a gente realmente, muito da nossa discussão é o quanto que o digital vai nos ajudar a entender melhor aquele cliente que a gente está atendendo para reter ele e dar uma melhor experiência para ele trabalhar. Quer dizer, o quanto que eu tenho de potencial de crescer dentro desse cliente, né? Muito nessa linha, vocês estão falando do varejo na ponta, da experiência do cliente voltar e comprar, mas a gente pensa muito assim também, né? Para que ele tenha uma experiência como um todo, para que ele seja comprando através do representante, seja através de uma ferramenta digital, que hoje os nossos clientes têm condição de entrar e emitir um pedido, e esse pedido vai para o nosso representante, mas é realmente esse retorno, né? A gente conseguir conhecer melhor ele, ter mais informações, para ver o que a gente realmente pode ofertar para ele, para aumentar a nossa participação dentro dele, né? A gente discute muito isso, né? Então, muito em linha com o que vocês estão falando, mesmo para o B2B, a gente trabalha muito nesse sentido, né? E se a gente não entrar com essas ferramentas digitais para conseguir coletar esses dados, a gente fica muito na dependência do que o representante, de uma visita física que você vai poder fazer, que isso foi uma coisa também que evoluiu de uma maneira enorme, né? O digital. Durante a pandemia, a gente não podia visitar ninguém. Então, de manhã eu estava fazendo uma reunião, né? As videoconferências também, né? Para nós do B2B, acho que foi uma ferramenta assim, incrível, né? De manhã eu estava fazendo reunião com um cliente em Tobias Barreto, às 8 horas da manhã, às 11 eu já estava em Porto Alegre, daí às 2 estava em Santa Catarina e voltava para Fortaleza às 4 horas da tarde, né? E quebramos uma série de paradigmas. E mesmo o cliente, ele falava assim, nossa, que interessante isso, nunca participei de uma reunião onde eu pudesse estar com a Focus de uma maneira digital, conhecendo pessoalmente, né? Então, mas o foco era muito essa linha, né? De como você entende melhor o teu cliente para ofertar aquilo, né? Acaba sendo, o céu é o limite, né? Se você não tem uma produção por trás, né? Quando você cria um marketplace, você cria os parceiros, você pode ofertar o produto que você quer, desde que você atenda
dando uma boa experiência para o cliente. Eu vou só complementar aqui, porque eu acho que a gente está falando dados, né? Dados e dados e dados, e às vezes parece que isso é, cara, super complexo, né? Que a gente está falando machine learning, big data, essas coisas todas. Gente, não necessariamente, tá? Porque quem é pequeno tem Google Analytics, quem é pequeno tem um ERP que custa R$19 por mês, R$29 por mês, quem é pequeno usa Excel e consegue entender perfeitamente taxa de recompra, lifetime value, tudo isso sem precisar de nenhuma engenharia mágica ou super complexa por trás. Então, também tem um quê de desmistificar isso, dessa complexidade, porque não é tão complicado assim e tem ferramentas acessíveis ou até gratuitas como o Google Analytics que vão te dar grande parte das informações necessárias que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de empresas grandes, esse tipo de coisa, Focus, CIA, os projetos VTEX, e não necessariamente qualquer loja da loja integrada, né, que são as lojas de entrada do grupo VTEX, tem acesso à integração com sistemas de gestão super baratos e acessíveis que vão trazer informações de faturamento, de rentabilidade do projeto, como as informações de acesso, origem, analytics, com o Google Analytics, que é gratuito. Então, quem está vendo a gente não é para se assustar, pelo contrário, é para se empoderar, porque mesmo sendo pequeno, consegue tratar e ter acesso às informações igual gente grande. A verdade é a seguinte, né, Rafael? A trilha física que a gente fez, né? A gente tem trocentos anos de business físico, né, nas costas, né? Nós, inclusive, que somos mais velhos, temos isso. A nossa vida toda administrativa, de empresa e tal, foi pautada em indicadores, né? O indicador não é uma novidade, o indicador ele vem do mundo físico, né? Quem fez faculdade de administração, de economia, viveu cercado de KPIs a vida toda, fórmulas, KPIs. A diferença é que hoje você tem outros KPIs que a gente antes não conhecia, porque eles são derivados do mundo digital, mas eles são KPIs, como todos aqueles que nós sempre usamos nas nossas práticas administrativas, é só isso. Eu diria até que está mais fácil agora, porque agora você ainda tem a entidade do tracking, né? Do tracking perfeito. Você ainda, além de tudo, você ainda consegue medir de maneira precisa, né? Então, eu acho que só melhorou, né? Tá certo isso? Total, sim. Beleza. Gente, eu tenho 23 segundos. Esse bate-papo aqui poderia ir embora tranquilamente, pelo menos mais uns 40 minutos, aí tem muita coisa bacana. Eu acho que foi rico, foi interessante. Quero repetir a dose, vocês contribuíram divinamente. Eu ia provocar sobre Omnichannel, vocês já provocaram, já. O Fernando já entrou, então vocês já me ajudaram, aí a coisa fluiu maravilhosamente bem, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês e até um próximo debate aí. Fiquem com a gente, pessoal. Um abraço.